Olá, olá meninas! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Vamos começar o nosso tempo aqui. Hoje a aula é sobre comunicação espiritual. Se você está pensando que isso tem a ver com oração, acertou. Mas a gente vai tentar trazer uma abrangência maior para esse assunto, trabalhando a oração, o diálogo com Deus, mas também a maneira como nós nos comunicamos, né? Então você vai se identificar em alguns momentos aqui. Queremos alcançar pelo menos dois grupos, né? O da mulher que deseja mais tempo para orar, né? Naquilo que nós chamamos de método tradicional, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus que está no céu, que te ouve. E muitas vezes a gente, por não ter essa dinâmica de estar em casa, de ter um quarto, de ter um lugar privado, de ter um lugar silencioso, né, de poder estar a sós, sente aquela falta, né? Talvez estou devendo na minha espiritualidade porque não consigo ter esse tempo. E acha que é só nesse momento que consegue se conectar com Deus. Por outro lado, pode ter um outro grupo de mulheres que diz assim, eu já estou em plena comunicação com Deus. Eu falo com Deus o dia inteiro, eu estou lavando a louça, estou falando com Deus, eu estou andando na rua, estou falando com Deus. Mas aí nós precisamos questionar nesse caso qual o conteúdo dessa conversa. É uma conversa espiritual? Ou é uma conversa de lamentação, é uma conversa emocional, de desabafo? Porque muitas vezes a gente fala que tá falando com Deus, tá conectada com Deus o dia inteiro, mas é dizendo, ai meu Deus, eu não aguento mais, Senhor me ajuda, ai a vida tá muito difícil, Deus, olha o que tá acontecendo. E a gente acaba que tá reclamando, murmurando e chamando isso de oração. Então, o que a gente quer trabalhar aqui nessa comunicação espiritual é justamente observar não só o que a gente está falando, quanto tempo a gente está gastando, se a gente está fazendo todo dia, mas entender a dinâmica do nosso coração. Que a boca fala o que está lotado aqui no coração, o que está cheio aqui. Então, por isso que a gente tem falado todas essas aulas sobre a nossa vida interior. Porque a nossa oração, a nossa comunicação, ela só vai ser espiritual se o nosso interior estiver realmente conectado ao Espírito de Deus, né? Se a gente tem essa dinâmica viva. E a gente vai trabalhar alguns pontos para você entender melhor, tá bom? Então, eu quero trabalhar pelo menos 6 pontos da comunicação. Alguns pontos têm raminhos, né? E tem mais do que um aspecto. Aí vocês podem estar anotando e acompanhando. E depois a gente faz meio que um checklist, né? O que é que eu estou precisando melhorar? O que está faltando em mim? Não, isso aqui eu já tenho no meu diálogo com Deus. Para quê? Para a gente observar e atentar para essa nossa comunicação. Será que tem sido uma comunicação eficaz? Será que nós temos aprendido a comunicar e a orar ou a interceder à vontade de Deus para as nossas vidas? Será que essa oração tem moldado o nosso interior, tem nos feito, né, a semelhança de Cristo a cada dia, né, a cada momento íntimo com Deus? Ou na caminhada cotidiana, dividindo essa jornada com o nosso Pai. Como que tem sido isso, né? Então vamos observar, vamos crescer e através de cada exemplo, de cada tópico aqui, vamos tentar tratar as raízes da nossa comunicação, perceber. E é interessante isso, quando a gente fala dessa comunicação espiritual, é interessante porque a nossa comunicação com Deus influencia fortemente a nossa comunicação social, né? Então, a maneira como eu lido com meu marido, com os meus filhos, com as pessoas que trabalham comigo, com todo mundo, até como eu respondo mensagens, né? Como eu atendo o telefone, tudo isso é muito influenciado pelo tempo que eu tenho investido no meu relacionamento com Deus, né? É influenciado pelos meus diálogos com o céu. Então, vamos falar sobre isso, porque tá tudo muito interligado, sim, né?
E tudo pode melhorar, sim! Eu acho que essa é a melhor notícia e eu já vou dar logo no começo, né? Tudo pode melhorar, né? E a nossa vida de oração, a nossa comunicação com Deus pode ficar melhor, mais intensa, mais profunda, mais íntima. E esse é o desejo do nosso coração e é de Deus também, né? Ele quer revelar verdades profundas, né? Quer nos mostrar coisas que a gente ainda não sabe. E a gente só pode ter esse nível de revelação, de conhecimento da verdade quando a gente decide viver isso. A gente reserva tempo para isso e não só tempo. Porque às vezes a gente pode passar 10 horas ajoelhada e não acontecer nada. Porque tem a ver também com a disposição do nosso coração, né? O quanto eu quero e eu desejo receber de Deus aquilo que eu estou buscando, né? Então, o texto que eu quero trazer aqui para a gente começar é o de Filipenses 4, 6 e 7. Conhecemos bem, mas vamos dar uma olhada nele aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esse texto é especial para a gente iniciar aqui, porque ele já trabalha uma separação aqui da oração, com a petição, com a súplica, com ações de graça. Então, ele não joga a oração num bolo só, e na oração você tem várias coisas, ele separa aqui. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, também pela súplica, isso com ações de graça. Então, tem alguns bloquinhos aqui, não todos, mas alguns para a gente já ter uma divisão e saber que nesse diálogo a gente tem vários assuntos, vários tópicos, né? Várias coisas para tratar. Mas em todos eles, há algo que a gente recebe nessa comunicação, nesse diálogo com Deus, que é a paz. Uma paz que a gente não recebe em nenhum outro lugar, de nenhuma outra maneira. Uma paz que excede o nosso entendimento, porque resolvido ou não o problema, o que está preocupando, o que está trazendo ansiedade para o coração, a paz está lá. A paz é uma garantia de quem conversa com Deus. A paz é aquilo que a gente recebe ao falar com Ele, né? Guarda o nosso coração e a nossa mente. É uma paz que protege, é uma paz que guarda a nossa vida em Deus. E isso é muito lindo. E quando a gente consegue observar isso na nossa vida, é mais maravilhoso ainda, né? Não só ler na palavra e achar algo poético, maravilhoso, mas entender, eu estou vivendo isso, né? Eu tenho vivido uma vida de oração que traz paz para a minha caminhada. Isso não quer dizer que uma mulher espiritualmente forte, ela não sente ansiedade, ela não sente medo, ela não sente angústias. Gente, a vida é essa, nós teremos aflições nela, o dia a dia, as notícias, esse viver cheio de coisas inesperadas vão continuar acontecendo, imprevistos e coisas que bagunçam a nossa agenda, coisas que podem nos deixar tristes, apreensivas, com medo. Tudo isso vem, mas tudo isso vai para Deus em oração. Isso não fica como um peso sobre as nossas vidas. Então é muito importante lembrar que essa espiritualidade forte que a gente está trabalhando aqui não é que a gente vai virar uma mulher maravilha que não sente mais nada ruim e tem uma vida perfeita, um emocional inabalável. Não é isso. Mas é que a gente não fica assim. A gente sabe que a gente pode levar esses assuntos para Deus. E não só como um desabafo, mas a gente pode ter uma conversa espiritual sobre eles ao ponto de o nosso coração ser transformado nessa conversa. A nossa perspectiva, às vezes a gente vai lá achando que o problema é desse tamanho. E na conversa com Deus, a gente percebe o tamanho de Deus, a gente é relembrado da grandeza, da majestade do Senhor e as coisas vão se tornando menores. Olha que maravilha. Então vamos pensar aqui em algumas coisas. A gente vai falar aqui de contemplação, adoração, gratidão, intercessão, comunhão, serviço, silêncio, confissão, várias coisas que estão aí dentro desse momento de oração. E a gente precisa falar que esse tempo
de adoração, toda oração, né, tem esse intuito de adorar, de se conectar com Deus, e esse nosso movimento de adoração, ele é responsivo. Responsivo no sentido de que Deus nos chama a essa comunhão. Deus nos chama e nós respondemos a Ele, né? Então é Ele que se inclina a nós, é Ele que deseja nos ouvir, que nos convida para essa conversa, e a gente responde a Ele, inclinando o nosso coração, abrindo o nosso coração, disponibilizando, né, tudo que tem em nós, para que a gente possa entender o que Ele quer, que a gente possa trazer a vontade dEle para a nossa vida, para a nossa realidade, né? A ideia é essa, que o céu toque a terra, né? Que o coração de Deus seja alinhado com o nosso coração. Na verdade, o nosso alinhado ao de Deus. Então, adorar nada mais é do que tocar a vida verdadeira. Então, quando a gente fala dessa comunicação espiritual, é exatamente isso. É quando eu toco a vida real. É o que mais real há, né? É o que mais importante há. É quando a gente consegue ter essa conexão espiritual. E eu sei que você vai entender o que eu tô falando, porque muitas vezes a gente fala e nem sabe o que tá falando e nem entende o que tá fazendo. Às vezes a gente tá tão cheio do nosso eu, das nossas emoções, das nossas coisas, que a gente não consegue nem orar. A gente não consegue se conectar, né? E outras vezes a gente tem uma sensibilidade que é instantâneo quase. A gente começa a falar com Deus, a gente já consegue ter consciência da presença de Deus e fluir nesse diálogo, né? E a gente já falou aqui outras vezes que a comunicação com Deus, né, essa experiência espiritual, ela é no espírito. É muito óbvio, mas a gente precisa repetir para fixar. Então, é o meu espírito conectado ao Espírito de Deus. Não é emoção, né? Às vezes a gente trabalha só nessa parte da emoção e aí a gente não está realmente conectado no Espírito. Deus me chama para adorar em espírito, em verdade. O louvor, a oração e tudo mais que a gente oferece diante de Deus tem que ser através do nosso espírito. Então, a gente precisa aprender a ser espiritual. Então, o primeiro passo é da contemplação, que é exatamente ter consciência da presença de Deus. Isso vem de entender uma verdade bíblica, de que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, em todos os lugares, em todo momento. Independente do seu estado de humor, independente da sua qualidade de vida, Deus está com você. Aí você diz, já sei, mas você tem consciência disso quando você está orando? Você sabe que Deus está com você? Em você? Essa consciência que nos faz essa ligação. Eu sei que Ele está me ouvindo. Eu sei que os ouvidos do Senhor estão atentos nesse momento. Então, eu não oro de qualquer jeito. Eu não falo um blá, blá, blá. Eu estou consciente da minha oração. Cada palavra que eu falo tem um pouco de mim. Ter essa consciência da vida e da presença de Cristo é o primeiro ponto. Ter essa contemplação. Eu posso tomar essa consciência, às vezes, numa caminhada em que eu contemplo o sol, o céu, algo da natureza, ou as pessoas, às vezes a gente contempla uma situação, né? Um pai brincando com um filho, ali você contempla algo que só Deus pode fazer, né? O nascimento de uma criança, essas coisas que você vê a mão de Deus em alguns detalhes, né, da sua vida. Isso é muito maravilhoso. Você contempla, você glorifica a Deus, você adora a Deus em algo da sua vida, em algo externo. Isso vem muito da nossa sensibilidade de perceber Deus no mundo ao nosso redor, né? Então, essa contemplação e tomar consciência de quem Deus é e de que Ele está conosco sempre. Outro ponto da adoração. A gente já falou um pouco, mas ter um coração que observa e que reconhece quem Deus é. Reconhece o que Ele faz no nosso meio. E aqui a gente fala tanto da adoração, de reconhecer quem Deus é e honrá-lo
por quem Ele é, e também da gratidão, porque eu também não reconheço apenas quem Deus é, mas o que Ele faz em mim e o que Ele faz através de mim. E quando eu me torno consciente disso, eu me torno mais grata. Eu vejo o que aconteceu não foi na minha força, não foi na minha capacidade, na minha inteligência, nos meus recursos, isso foi Deus. Eu consigo agradecer, eu consigo glorificar, eu consigo adorar quando eu observo isso. Então, na quietude da minha alma, eu consigo observar o agir de Deus e honrar esse agir de Deus na minha vida e através dela. Um outro ponto importante que a gente precisa falar aqui, da intercessão. A intercessão, muitas vezes a gente acha que esse aspecto, né, da adoração cotidiana, ela nos permite adorar em comunidade. Tem muita gente que chega na igreja e não consegue fluir em adoração porque não tem uma vida de adoração pessoal. E aí isso é uma coisa importante, porque essa nossa vida cotidiana, ela é a base dessa nossa vida em comunidade, né? Então, a maneira como nós oramos no secreto, no nosso tempo de solitude, vai refletir em nossos momentos em comunidade, de intercessão, de adoração na igreja e tudo mais, tá? E quando a gente fala disso, né, porque eu quero focar na intercessão, muitas vezes a gente vai estar trabalhando nessa área da observação e vai perceber motivos para orar. Então, você basta sentar na varanda da sua casa, observar ali a sua rua, o movimento por um pouquinho, e você já consegue perceber alguém cabisbaixo, andando meio cansado, você já precisa conhecer, né? Você já pode dizer, Senhor, acompanha esse jovem, dá ânimo, renova as forças. Deve estar vindo de um dia de trabalho, de estudo, que o Senhor acompanhe. Ou às vezes a gente está na igreja, né? Isso para quem chega cedo, né? Para quem não anda na correria, mas reserva aquele tempo para Deus. Você chega mais cedo, você começa a interceder pelo culto. Os irmãos vão chegando, você vai cumprimentando, vai intercedendo por eles no seu interior. Às vezes um irmão chega meio cabisbaixo, você começa no seu espírito a interceder. É tão interessante que a intercessão, ela vai mudando o ambiente, né? Quando a gente faz isso no templo, por exemplo, isso pode mover as pessoas a adorar mais. Isso pode realmente trazer uma restauração sobre a vida das pessoas, né? Quando a gente entende a importância da intercessão. Quando a gente não espera alguém, né, dizer pra gente o que a gente deve interceder. Às vezes a gente espera motivos. Aí, olha, irmã, eu tô aqui com uma lista de oração, por favor, ore por esses pedidos aqui. Não é isso. É de você observar motivos para interceder. E o orar sem cessar, que a gente é instruído na palavra, ele tá longe de ser um convite ao isolamento. A gente acha que para ser realmente uma mulher espiritual, a gente tem que estar muito tempo sozinha, né? Eu preciso estar só, eu preciso de horas de solitude, eu preciso me trancar no quarto, né? Eu preciso ler X capítulos da Bíblia e louvar e tal, e só, né? E quando a gente trabalha e foca na solidão, a gente perde algo importante, que é de ver Deus através do outro, né? Porque o Deus que habita em mim também habita nos meus irmãos, e esse é um convite, né? De ver Deus no outro. Existem retiros de solitude que são maravilhosos, né? Mas a gente precisa equilibrar isso nos relacionamentos. É muito importante a gente sempre olhar para a pessoa certa, né? Vamos olhar para Jesus agora? Qual era essa dinâmica de Jesus, né? A gente considera aqui Jesus como uma espiritualidade forte, né? Então, qual era a dinâmica que Jesus tinha?
ele tinha esses retiros espirituais. A gente vê em várias passagens nos evangelhos Jesus se retirando na madrugada para orar, ou antes do sol aparecer, ou tarde da noite. Jesus tinha esses momentos de estar sós com o Pai. Mas Jesus não passava o tempo inteiro com o Pai. Ele estava compartilhando do Pai com os discípulos, ele estava manifestando o Evangelho através das curas, das maravilhas que ele operava, da pregação, do anúncio da grande notícia de salvação e do reino de Deus chegando. Então, é esse equilíbrio entre a solitude e os relacionamentos. É muito interessante quando eles sobem ao monte, né? Quando a gente vê o episódio da transfiguração. E aí o discípulo mais afoito disse assim: mestre, vamos fazer tendas aqui, é glória demais, tá muito abençoado nesse monte, vamos fazer 3 tendas aqui, fica todo mundo aqui, ninguém sai mais desse lugar maravilhoso. E Jesus disse: não, a gente precisa descer. E quando a gente segue nessa passagem, né, depois da transfiguração, eles descem e tem uma multidão esperando, e curas acontecem, né, e o evangelho é anunciado e manifestado ali entre as pessoas. Então, olha que maravilha. Esse nível de glória, da presença de Deus, de tudo que a gente vive no secreto, ele deve ser manifestado nos nossos relacionamentos. Para onde é que essa glória vai? Deve gerar cura, deve gerar transformação, deve gerar renovo na vida das pessoas, tá? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele deve impactar os nossos relacionamentos, tá? Um outro passo para a gente trabalhar aqui, falamos dessa questão da comunhão, da intercessão e da comunhão, né, que tem a ver com os relacionamentos. O 5 ponto, o serviço, né? A comunicação espiritual deve conduzir e mediar o nosso serviço. Se nós nos disciplinamos e buscamos diligentemente manter uma comunicação eficaz com Deus, nós não vamos precisar passar o dia inteiro perguntando: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Deus me diz o que é que eu tenho que fazer. Toda hora dizendo: Deus, o que é que eu faço? A gente pode fluir nisso. O Espírito já vai comunicando ao nosso coração passos que precisamos dar, coisas que precisamos resolver. Essa intencionalidade de a gente perceber as situações, avaliar o nosso coração, a voz de Deus, a gente já vai ser perceptível para a gente, né? Quando a gente para também para ouvir Deus, que já é esse ponto que a gente vai trabalhar. Então, o nosso serviço, ele deve ser movido por Deus, pela instrução do Espírito. Claro que a gente precisa de muita intimidade, mas a gente não pode tratar isso como uma coisa impossível, porque muita gente diz assim: eu não vou buscar isso porque é longe demais. Não é longe. Está aqui perto, é disponível para todas nós, mas nós precisamos aprofundar a nossa vida com Deus. Então, todo o movimento da nossa vida, todo o trabalho, tudo que a gente faz, deve ter raiz em Deus. A gente não pode separar o trabalho de casa, fora de casa, a minha vida X e Y, que área que eu tenho. Não, tudo é de Deus e tudo tem que ter o movimento de Deus e a direção do Espírito. E 6, para a gente terminar, o silêncio. Como o silêncio faz parte da comunicação, ele é essencial. Nós temos que aprender a ouvir Deus. Isso também é um exercício de mortificação da nossa carne. É ouvir Deus falar, ministrar no nosso coração. Ministrar o seu amor, o seu perdão. Quando eu tenho uma dimensão da graça, eu também tenho uma dimensão da minha culpa, daquilo que eu fiz, e eu posso receber a graça de Deus. Então, ouvir Deus é parar para avaliar e ver que talvez eu gritei com meu filho, eu falei de uma forma ignorante com o meu marido, eu tratei uma pessoa não muito bem. E eu digo assim: olha, eu preciso mudar. Deus que está ministrando isso no meu coração, confrontando o meu pecado. E eu preciso me arrepender do meu pecado e decidir fazer diferente naquele momento. E embora lá na frente eu vá repetir o mesmo erro, mas eu preciso dessa dinâmica humilde de voltar atrás, de pedir perdão, de me arrepender e de voltar a fazer o que é certo, de viver o padrão de Deus para mim. Então, é nesse silêncio, é nessa avaliação que entra a confissão também, que faz parte da oração. Eu preciso diariamente desse tempo de confissão. Deus, olha quem eu sou. Eu tomo consciência de quem eu sou, eu falo para Deus: olha, Deus, eu percebi
que o meu coração está amargo, percebi que o meu coração está igual uma pedra, Deus vem me tratar. Observa tanta coisa aqui que a gente já falou. Então, o nosso diálogo com Deus é sim para ser ininterrupto. Mas o que nós estamos falando com Deus? Só desabafando, reclamando, intensificando as nossas mazelas, as nossas fraquezas, ou realmente orando em espírito? Nós precisamos ser mais espirituais, agir e falar de forma espiritual, nos relacionar com Deus de forma espiritual. Então, a comunicação espiritual, ela tem adoração, tem confissão, ações de graças, intercessão, pedidos, súplicas, louvor e celebração. O que está abundante na sua vida com Deus? O que está faltando? Então, avalie, fale com Deus sobre isso e tente ser mais intencional em cada área que falta para você, em todos esses pontos que a gente falou. Espero que depois desse tempo você possa ter um diálogo com Deus e pedindo ao Espírito que te ajude a melhorar e a intensificar nesse tempo. Amém? Até a próxima aula.